Fala pessoal, tranquilo? Vamos para a nossa primeira aula de revisão hoje aí. Então na última aula vencemos o nosso conteúdo, né, que é um conteúdo aí bastante extenso. Começamos lá no final de janeiro com a primeira aula do professor Genilson e felizmente aí já conseguimos bater toda a parte de conteúdo, né, que planejamos para entregar para vocês. Conseguimos entregar também um simulado por mês, né? Agora, provavelmente, uma semana antes da prova ali, entregaremos o 7º simulado, né? Nosso último simulado. E, então, fizemos aí o melhor trabalho possível para que vocês cheguem na prova com a melhor preparação possível, tá bom? Então, como hoje é aula de revisão, vou começar falando sobre prova aqui, tá? Então, é muito importante que vocês estejam com a rotina sistematizada a partir desse momento aí, faltando entre 15 e 20 dias para a prova. Por que com a rotina sistematizada? Porque no dia da prova, você precisa extrair o seu potencial máximo, tá? Então, você só vai extrair o seu potencial máximo se você estiver sistematizado. Por quê? Porque não pode bater aquele cansaço durante a prova. Tá? Isso aí é bastante comum, quando o aluno ele não tem ritmo de prova, ele cansa antes da metade da prova, e aí aquela prova ali ela começa muito bem feita, muitas vezes, e durante a execução, né, da prova, essa prova ela vai por água abaixo, né? A sua aprovação vai pelo ralo por falta de uma preparação melhor, tá? Preparação melhor no que diz respeito à parte fisiológica, à parte mental, à parte psicológica, né? E também a resistência física, porque afinal de contas vamos enfrentar uma prova com 4 horas de duração e temos que controlar ali o momento que vamos nos alimentar, o que vamos nos alimentar, e aí nisso aí você começa a observar suas atitudes aí naquele período das 9 às 13, que é o período da prova, onde você deve estar com condições de extrair o seu potencial máximo. Você tem que começar a se observar durante esse período aí, caso ainda não esteja fazendo isso, tá? O quanto você ingere de líquido nesse período, quantas vezes você precisa ir ao banheiro, quantas vezes precisa se alimentar, tá? Tudo tem que ser observado, toda a estratégia tem que estar na mente de vocês, tá? Porque não é apenas ter conhecimento. Fazer uma prova é muito mais do que saber o que é ativo circulante, passivo circulante, receita corrente, receita de capital, elaboração de demonstração contábil, normatização das SA, apropriação de custos, tá? Então, concurso não é só isso. Concurso é conhecimento e capacidade de execução de prova. Beleza? Então, ó, foco aí em todas essas áreas que eu falei. Mental, psicológica, fisiológica, resistência física. Para que vocês façam a melhor prova possível. E o que nós aqui do curso Cidade esperamos é que entre os primeiros alunos lá seja uma briga entre os nossos alunos, com notas altíssimas, né, que o pessoal, se Deus quiser, vai estar bem equilibrado, tá? Então, todo esse conjunto aí de atributos que você tem que levar para a prova, somam-se aí a capacidade de controle emocional também, né? Para que o aluno não desande ali durante a prova, e isso aí é bastante comum, tá? Bate um nervosismo, a adrenalina sobe e tem que estar tudo sob controle, beleza? Fortes aliados você tem para fazer uma prova sob controle, porque você está se preparando aqui com pessoas experientes no concurso, né? O professor Genilson lá, quando eu comecei a estudar, ele já era professor do curso. Eu enfrentei 6 provas da SpaceX para ser aprovado e adquiri uma certa experiência também. Estou passando aqui a minha experiência para vocês. Sempre estou à disposição aí para ajudá-los. Aquele pessoal que faz contato comigo aí sempre recebe uma resposta
Então não tem motivos para pânico, né? Você pode fazer a sua prova tranquilo, porque o caminho correto ele foi apontado para vocês pela nossa equipe, tá? Ainda sobre o que o nosso curso entrega e para que vocês fiquem tranquilos. Esse simulado de uma vez por semana de conhecimentos gerais é extremamente importante, porque é uma parte da prova que você já tem a noção de quanto tempo você vai utilizar para fazer, para executar, beleza? Então, a maioria dos alunos ali provavelmente vai estar executando essa parte de conhecimentos gerais entre 45 minutos e 1 hora. Isso aí é excelente. Você tem que decidir antes também se vai preencher o seu cartão resposta ao final de cada matéria ou se vai preencher lá faltando 20 ou 30 minutos para acabar o tempo total. Tá? Todas as definições fazem parte daquilo que eu chamo aqui para vocês de estratégia de prova, né? E logicamente que nós falamos já isso aí durante o nosso curso, né? Falamos bastante sobre isso aí durante o nosso curso e sei que o pessoal vem absorvendo aí. Só que agora chegou a hora da nossa Copa do Mundo, né? Da nossa guerra. A hora que a gente realmente vai enfrentar lá aquela prova e, mais uma vez, mentalizem dia após dia. Você tem que extrair o seu potencial máximo. Beleza? Então vamos começar aqui a nossa revisão. Até eu fiz uma enquete no grupo ali faz uns 15 dias, eu acho. Perguntei se o pessoal aí preferia que a revisão fosse baseada em exercícios ou em passagem pelos slides. Tá? Então tem diversos tipos possíveis de aula de revisão, né? Resolvi focar mais em exercícios, para que você pegue a mecânica da resolução, a sistemática para cada tipo de questão aqui, eu vou abordando, vou mostrar também de qual parte do conteúdo programático estão previstas, né, em qual parte do conteúdo programático estão previstas essas questões, e a gente vai trocando ideia aí. Quem tiver alguma objeção, alguma dúvida, sempre eu estou ligado aqui no nosso chat e estou com o WhatsApp aberto aqui no nosso grupo também para os alunos que estiverem nos assistindo ao vivo. Maravilha? Outra coisa, selecionei questões aqui com muita responsabilidade, tá? O tanto de responsabilidade que vocês merecem por estarem fazendo aí um estudo árduo, correndo atrás de uma aprovação num concurso com 3 vagas, tá? Isso aí é atitude aí para pessoas nobres e vocês merecem todo o respeito. Foram selecionadas as questões da VUNESP desse ano. Inicialmente aqui temos uma lista de exercícios com 12 questões, tá? E posteriormente aí a resolução dessas 12 questões passaremos a resolver questões dos nossos simulados. O pessoal que está mais ligado aí sabe que teve na primeira aula de contabilidade geral, quando eu abordei sobre o CPC 00, eu corrigi quase toda a minha parte do primeiro simulado, tá? Daquele simulado lá de fevereiro. Então, logicamente, eu trouxe questões do segundo e do terceiro simulado hoje, tá? Na nossa próxima aula de revisão, que é a segunda e a nossa aula final, eu vou trazer também mais uma lista de exercícios parecida com essa aqui de hoje. Não sei se vai ter 12, se vai ter 15 questões, vou avaliar ainda. Vai ter uma lista dessas e mais alguns simulados aí. Vamos bater mais algumas questões de alguns simulados. Maravilha? Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa revisão então. Então, nossa primeira questão aqui, ó, caiu neste ano de 2023, cobrada pela banca VUNESP, que é a sua banca, aquela banca na qual você quer ser um especialista, não é mesmo? Vamos lá, uma sociedade anônima de capital fechado apresentou a seguinte composição do PL, né, do patrimônio líquido, em 31/12 de 2022, tá? Então, essa entidade aqui de capital fechado, ela encerra suas demonstrações contábeis
em 31/12 de 2022. Aí ela trouxe aqui o PL, né, as contas do patrimônio líquido, e trouxe aqui embaixo mais algumas informações. Sabe-se que a empresa possui 1 milhão de ações ordinárias, tá? Isso aqui é importante, emitidas, e que 100 mil estão em tesouraria. Tá? O que quer dizer isso aqui? 100 mil ações em tesouraria. Quer dizer que a empresa emitiu essas ações, vendeu e depois, em uma época aí posterior, recomprou essas ações, né? Quando a empresa recompra as suas próprias ações, ela registra lá no patrimônio líquido com saldo negativo nessa continha aqui, ó, ações em tesouraria. Beleza? Conhecimento tranquilo aí para nós contadores. Tá? Então ela tem 100 mil ações em tesouraria em virtude de um programa de recompra, ó, é o que eu falei agora, para fazer jus a debêntures conversíveis em ações. Tá, beleza. Até aqui informou as características da empresa, informou a composição do patrimônio líquido e agora ela vem com algumas questões, ó, sobre esses dados aqui que nós abordamos. Ó. Questão 1, 2 e 3. A nossa banca VUNESP, ela gosta muito de fazer isso. Então o pessoal aí que confiou mais aí nas minhas orientações, tenho certeza que está adoidado aí fazendo prova da VUNESP. Tá? Esse pessoal aí com certeza tem um diferencial. E vocês sabem que a VUNESP ela gosta de fazer isso aí, tanto em contabilidade geral quanto em análise de balanço. Na próxima aula de revisão, com certeza teremos uma bateria de questões de análise de balanço nesse formato aí. Conta a historinha da empresa, mostra ali o conjunto entrega para a gente o conjunto das demonstrações contábeis, alguns eventos que ocorreram e vem ali com 4 ou 5 perguntas, tá? Então a nossa prova, 5 ou 4 questões de análise de balanço, sempre. Em análise de balanço você tem que saber todas as fórmulas, né? Maravilha? Então aqui a questão 1. O valor nominal da ação dessa sociedade totaliza em 31/12 de 2022. Então sempre que tiver essas questões assim, com essa situação aí da temporalidade, você tem que ficar muito esperto, tá? Porque, ó, 31/12 de 22, 31/12 de 22. Tranquilo. Então ele quer o valor nominal da ação com base nas informações que ele nos entregou sobre 2022, tá? Tem que estar ligado o tempo todo, pessoal. Como que a gente descobre o valor nominal da ação? E aí? Tá, isso aí, lá na Lei 6404, está previsto. O valor nominal da ação, ele é o capital social dividido pela quantidade de ações. Beleza? Então vamos escrever aqui a fórmula. O valor nominal é igual ao capital social dividido pela quantidade de ações. Maravilha? Maravilha. Agora eu preciso descobrir o capital social e quantas ações essa empresa possui. Como que eu vou descobrir aqui? Ó? Capital subscrito, 2 milhões. Capital a integralizar, menos 250 mil. Ou seja, quando essa empresa aqui foi criada, foi definido pelo estatuto dela que o valor do capital dela seria 2 milhões de reais. Tá? E os sócios, eles assinam um documento, né, aceitando as condições sob as quais eles vão subscrever esse patrimônio, incluir esse patrimônio aí na empresa. Tá? Ó, revisão de 6404. Esse capital social, ele pode ser subscrito e incluído no capital da empresa em dinheiro ou em bens. Tá? Não esqueçam isso aí. Tá? E como que eu descubro quanto que é o capital social? É o capital subscrito, aquele que os acionistas prometeram que vão integralizar, menos aquele capital que ainda falta integralizar, ou seja, menos o capital
a integralizar. Maravilha? Vamos continuar aqui na nossa fórmula. Valor nominal é igual capital social, 2 milhões, menos quanto? 250 mil. Dividido pela quantidade de ações. Ah, a quantidade de ações. E agora? Eu vou dividir por 1 milhão de ações ou eu vou dividir por 900 mil ações? Porque eu tenho 100 mil em tesourarias. Não interessa. Vai dividir por 1 milhão de ações. É o capital social dividido pela quantidade total de ações. Com quem está a posse das ações não interessa para a gente fazer o cálculo. Então, dividido por 1 milhão de ações. Belezinha? Continuando aqui embaixo, ó, valor nominal das ações igual a 2 milhões menos 250 mil dividido por 1 milhão. Quando vocês fizerem aí a continha, vão encontrar 1,75. Tá? Então, esse aí é o valor nominal da ação dessa companhia. Gabarito, letra A. Show, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Pode falar. Fale agora ou cale-se para sempre. Então não esqueçam. Valor nominal da ação é o quê? Capital social dividido pela quantidade de ações. Levem isso aí para sua prova, tá bom? A VUNESP já cobrou isso aí no concurso da SFSEX? Ainda não, tá? A prova que teve do QCO da FAB esse ano, ela foi uma prova muito melhor elaborada do que normalmente é o histórico das provas da FAB, né, da Força Aérea Brasileira. E ela foi cobrada uma questão dessas aí. Ah, mas a banca não é a VUNESP. Realmente não é a VUNESP, mas é um concurso militar. Bancas que elaboram provas para carreira militar, elas estão sempre uma observando a outra. Por quê? Porque são bancas das mesmas carreiras. Banca que elabora provas de prefeitura, observa as provas de prefeitura das outras bancas também. Tá? Então vocês, salvo algumas características específicas de algumas bancas, têm um comportamento geral de cobrança para cada tipo de cargo, beleza? Questão 2. O custo de aquisição das ações em tesouraria incorrido pela entidade foi... então, questões bastante diretas, né? O custo das ações em tesouraria. Tá? Quantas ações em tesouraria eu tenho? 100 mil ações, né, pessoal? Então, foram adquiridas essas 100 mil ações. Como que eu vou saber o custo delas? Eu vou procurar onde elas estão registradas no meu PL. Ah, tá aqui, ó, ações em tesouraria. Estão registradas por 800 mil reais. O que eu vou fazer? 800 mil dividido pela quantidade. Custo de aquisição das ações em tesouraria. Beleza? Vamos escrever a fórmula? Custo de aquisição é igual ao quê? Ações em tesouraria. A conta, né? Ações em tesouraria dividido pela quantidade de ações em tesouraria. Maravilha? Ações em tesouraria, 800 mil. Dividido por... Quantas ações em tesouraria temos? 100 mil. Está aqui em cima, ó, pessoal. 100 mil. Tá? Essa aqui quebrou o galho aí na divisão, né? Cortou todos os zeros. 8 dividido por 1, 8. Custo de aquisição igual a R$8. Maravilha? Gabarito letra E. O que acontece aqui, ó? Você tem que identificar no balanço patrimonial as ações em tesouraria e entender quantas ações estão em tesouraria.
para saber por quanto cada uma foi adquirida. Tá? Então nem sempre vai ser aqui no texto, ó, essa informação. Muitas vezes as bancas colocam aqui, ó, tem a conta aqui, ações em tesouraria, aí do lado aqui vem entre parênteses. Aí vem assim, ó, vou escrever aqui de preto, ó, da mesma cor da impressão. Referente a compra de 100 mil ações. Beleza? Então você tem que procurar ali e encontrar os dados para resolver a sua questão. Voltando mais uma vez àquele papo do início lá. Você só terá condições de procurar as informações necessárias para resolver a questão se você tiver tranquilo e sereno. Tá? Então você tem que estar com a sua parte psicológica aí bem trabalhada. E tem que estar com a parte da resistência física boa também para suportar ali a prova sem maiores problemas. Maravilha? Questão 3. O saldo do grupo reserva de capital da sociedade anônima totalizou sempre a mesma data, ó. Tá? Então, questão bem tranquila aí, né? Aí o que você tem que saber? Lá na Lei 6404 de 76, no seu artigo 182, parágrafo 1º, o que fala lá no parágrafo 1º do artigo 182? É a composição do grupo reserva de capital. Tá? Vamos verificar isso aqui? Ó, vou puxar uma aba da internet aqui. Tá aqui, ó. Sempre peguem as leis no Planalto, né? Já estão carecas de saber. Ctrl F 182, artigo 182, vamos lá no parágrafo 1º. 182. Olha só, patrimônio líquido, tá? Então a partir aqui do artigo 182, né, a nossa lei 6404, ela normatiza sobre o patrimônio líquido. A conta, tá aqui o título, né? Patrimônio líquido. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Olha só que legal, ó, pessoal. Não é o que acontece aqui? Ó, capital subscrito e a sua parte ainda não integralizada. Ó, tá legalzinho de acordo com a lei aí o nosso balanço patrimonial. Serão classificadas como reserva de capital as contas que registrarem letras A, B, aí a C e a D foram revogadas, né? Aí no parágrafo 2º ainda tem um adendo aqui, ó. Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital realizado enquanto não capitalizado. Maravilha? Vamos procurar o que mais tem aqui. Contribuição do subscritor, de ações que não ultrapassaram o valor nominal, bastante truncada. Aquilo que eu falei para vocês lá no início. As leis mais antigas são bastante truncadas, tá? Ó, e a parte do preço de emissão de ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social. Inclusive nos casos de conversão em ações, debêntures ou partes beneficiárias. Tá? Então, temos aqui, ó, conversão em ações, né? Ou partes beneficiárias. Aí nós vamos procurar lá no nosso balanço o que a gente tem agora. Vamos apagar aqui um pouco dessa bagunça, né? O professor é bagunceiro aqui, polui toda a tela, né, pessoal? Mas é que eu tô sempre
mostrando para vocês aqui onde que eu estou caminhando, né, galera? Senão eu fico falando e o pessoal não sabe para onde vai olhar. Essa aí é a principal diferença aí da aula de estúdio, né? Quando é no quadro a gente aponta com a mão, aponta com laser, e aqui é tudo na caneta. Vamos lá. Capital a integralizar, tá naquele rol ali? Não, né? Por que o professor passou tão rápido isso aqui, essa leitura da lei? Porque lá na nossa aula de 6404 nós já andamos por aqui, tá? Então é conteúdo dado. Hoje é aula de revisão e o negócio tem que andar, maravilha? Capital a integralizar não tá lá. Capital subscrito não. Ajuste de avaliação patrimonial não. Reserva legal, estatutária. Cada um é uma coisa. Olha só aqui, ó. Conversão de ações em ações, ó. Então esse ágio aqui, ó, tá? Então, segundo interpretações da doutrina aí, ele está previsto aí nessa letra A. Tranquilo? Então, a única conta que faz sentido aí ser sobre uma reserva de capital é aquele ágio. Ágio na emissão de ações. Que foi quanto? 500 mil, né? Vamos voltar ali para verificar? Isso aí, tá aqui, ó. 500 mil. Maravilha? Gabarito, letra C. Então, quando vier uma questão assim, você tiver calmo, tranquilo, sabendo como você vai se organizar para resolver, como você vai buscar na sua mente esse conhecimento, resolver a questão e correr para o abraço. Beleza? E essa preparação aqui, eu tenho certeza que eu estou entregando aqui para vocês. Tá? Desde fevereiro aí que a gente vem nessa batida aqui, sempre entendendo muito bem cada questão e fazendo a resolução aí passo a passo. Maravilha? Professor, onde está previsto isso aqui no nosso conteúdo programático? Página inicial da nossa escola, da nossa SFSEX, aqui à esquerda, ó, concurso de admissão, concurso 2023, aí você vai lá embaixo, lá no conteúdo programático, ó, relação de assuntos e bibliografia do concurso de admissão ao curso de formação de oficiais médicos, não é, aqui ó, quadro complementar, é o nosso. Acessamos aqui, Ctrl F, Ciências Contábeis, né? Tá lá a relação de assuntos de ciências contábeis. Quando você quer saber se alguma questão que você encontrou lá no seu site de questões, na sua resolução de baterias de questões, está ou não prevista no seu conteúdo programático, é aqui que você vai caminhar, beleza? Administração, Administração Pública Federal, Orçamento, Contabilidade Pública, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Geral, perdão, tá aqui ó, Contabilidade Geral. É aqui que está previsto aquele conteúdo lá. Olha aqui ó, Lei 6404, por que está selecionando tudo? Ó, Lei 6404 e alterações, tá? Então lembrando, né, em 2007 e 2009 tivemos acréscimos e supressões na Lei 6404 de 76. Essas três questões aí estão previstas em contabilidade geral, tá? Então, bem explícito aqui, mas de forma genérica, né? Ou seja, qualquer assunto ali referente a 6404 pode ser cobrado lá na nossa prova no próximo dia 3 aí. Certinho? Dúvidas? Se não temos dúvidas, temos dívidas. Vamos para a nossa questão 4, tá? Então, mais uma questão aí desse ano, ó. A CIA Paraibana apresentou o balanço em 31/12 de 2022,
e a DRE também. Olha aí que legal, ó. Apresentou as duas demonstrações contábeis, ó. Balanço patrimonial e DRE de 2022. Tá, então vamos identificar aqui, ó. Aqui estão os ativos, né? Na esquerda estão os ativos, na direita estão os passivos. Tá, essa questão aqui, só os dados dela ocupam muito espaço. Então eu tive que fazer um print aqui, tive que fazer um bem bolado para caber em uma página aí. Por isso que eu já estou identificando aqui para vocês. Mas logicamente, né, pela nomenclatura das contas aqui, você já entendeu que os ativos estão à esquerda e os passivos estão à direita. Para dois períodos, ó, 2022 e 2021, tá? DRE de 2022, está lá embaixo. Agora vamos ver o que ele vai pedir para a gente ali. Deu informações importantes também. A Vunesp adora isso. Vamos ver o que ela entregou para a gente aqui. A CIA Paraibana classifica as duplicatas descontadas e os juros como atividade operacional. Beleza. E os dividendos como financiamento. Pagou juros no período. Elabora a DFC pelo método indireto. Show. Questão 4. Em 2022, a CIA Paraibana consumiu, gerou, nem consumiu. Ela quer saber o quê? A variação do caixa. Ela quer saber se houve variação de caixa e equivalentes de caixa. Ó. Como que eu faço isso? Eu vou lá no balanço patrimonial. Como ele deu para mim o balanço patrimonial de mão beijada com 2021 e 2022, né, pessoal? Ó, eu consigo fazer isso aí rapidamente. Como que eu vou encontrar se a minha empresa gerou ou consumiu caixa? Pela variação das contas de caixa e equivalentes de caixa. Maravilha? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer aqui do lado, ó. Eu vou pegar os caixa e equivalentes de caixa de 2022 menos caixa e equivalente de caixa 2021, tá? O mais recente menos o mais antigo. O que acontece? Se o mais recente se o resultado ficar positivo, a empresa gerou caixa. Se o resultado ficar negativo, a empresa consumiu caixa. Maravilha? Nossa aula lá de contabilidade geral sobre DFC, né, pessoal? Abordamos isso aqui na nossa aula de DFC. Tá? Quanto que foram os caixas e equivalentes de caixa de 2022? Você vai somar caixa, bancos e aplicações financeiras. 1 milhão mais 900 mil mais 10 mil. Então, 1.910.000, né? 1.910.000 menos o quê? Caixas e equivalentes de caixa de 2021. 10.650.000, 1.880.010. Quanto que dá essa soma aí? 2.540.000. Qual vai ser o resultado da nossa diferença? Ó, vai dar negativo. Ó. O 2021 era maior. O caixa de 2021 era maior. Vai dar menos 630.010 reais. Tranquilo? Então ela consumiu, né? Essa entidade aí, ela consumiu recursos de caixa e equivalentes de caixa no montante de 630.010 reais. Certinho?
Vamos procurar agora o gabarito. Ó, não gerou, eliminamos, nem gerou e nem consumiu. Consumiu 1.400.000, não. Gabarito letra B, né? Consumiu 630.010 reais de caixa e equivalentes de caixa no período. Tá bom? Então uma questão aí, bem como a VUNESP gosta, fornecendo pra gente aí diversas informações e exigindo que a gente saiba buscar aquelas informações pontualmente. Ah, isso aqui eu vou retirar daqui, isso aqui eu vou retirar do outro lugar aqui. Maravilha? O fluxo de caixa das atividades de financiamento foi... Tá? Então temos que relembrar quais são as contas que evidenciam a nossa atividade de financiamento. Então voltamos lá no nosso balanço, né? Então o que nós temos aqui no nosso passivo que nos financia? Fornecedores, empréstimos. Temos empréstimos? Temos aqui, ó. Dividendos a pagar, tá? Então, são as duas contas aí que interferem, nesse caso, nas atividades de financiamento. Onde que está isso? Lá nos nossos slides da aula 2. Beleza? Vamos abrir aqui, rapidamente. Essa aqui é da 6404. Não é na aula 2, é na aula 1 de contabilidade geral. Tá, e essa aqui por acaso eu não trouxe. Naquela aula que a gente abordou sobre o CPC 00, 01 e 02 e 03, tá? Na primeira aula de contabilidade geral, quando nós abordamos os 4 primeiros CPCs, nós verificamos lá quais contas que vão interferir nas atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Tá? E você vai verificar lá que dividendos a pagar e empréstimo, no caso, são as contas que interferem. Tá? Então houve uma redução de dividendos a pagar, por quê? Porque era 200.000 e passou a ser 0, né? Pagaram-se todos os dividendos que se devia e não houve nova previsão de distribuição de dividendos. Enquanto os empréstimos, né, que o valor era 0, passou no ano de 2023 a ter 1 milhão na conta empréstimos, tá? Então, temos que calcular o fluxo dessas operações aí. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aumento de empréstimos. Quanto que foi o aumento de empréstimos? 1 milhão, né, pessoal? Onde é que está mesmo, professor? Está aqui, ó. Era 0 e passou para 1 milhão, tá? Era 0 quando? Em 2021. Em 2022 passou para 1 milhão. Maravilha? E os dividendos a pagar era 200.000 e passou para 0. Redução, então, né? Redução de dividendos a pagar, 200.000. Menos 200.000. Quanto que vai dar esse fluxo aí? 800.000 positivo. O grande macete aqui dessa questão é o seguinte: o comportamento da variação é interpretado de forma diferente para ativos e passivos. Tá? O que eu estou dizendo com isso? Vamos verificar aqui agora. Bastante importante aí para você resolver suas questões de DFC.
Quando uma conta do ativo aumenta de um ano para o outro, ela reduz o fluxo de caixa. Ah, não estou entendendo. Olha só, eu tinha 900 mil de estoque, tá? Vamos pegar o estoque aqui como exemplo. Eu tinha 900 mil de estoque em 2021 e em 2022 eu passei a ter 1.346.630. O que aconteceu com a conta estoques? Aumentou, tá? Aumentou o valor da conta estoques. Qual é o efeito desse aumento da conta estoques? Redução no caixa. Por quê? Porque provavelmente eu vou consumir recursos de caixa para adquirir estoques. Tá? Essa aí é a ideia. Tá? Eu retirei de um outro ativo para aumentar os meus estoques. Beleza? Qual é a interpretação então que fica? Que a variação das contas do ativo é inversamente proporcional à variação do caixa. Correto? Ó, presta atenção. Pode cair uma questão teórica. As contas do ativo, elas variam de maneira inversamente proporcional ao fluxo de caixa, positivo. Tá? E lá no passivo, o que acontece? Diretamente proporcional. Beleza? Diretamente proporcional. Por quê? Vamos pegar uma aqui. Aqui, ó. Imposto de renda a pagar. Essa conta aqui aumentou, ó. De 100 e poucos mil foi para 300 e pouco, ó. Então o comportamento é diretamente proporcional. A variação dessa conta vai ocasionar um aumento no fluxo de caixa. Por que vai aumentar o meu fluxo de caixa aumentando o passivo? Porque quando eu aumento o passivo, eu deixo de desembolsar caixas e equivalentes de caixa. Essa aí é a ideia, tá bom? Espero que todo mundo tenha entendido. Quando eu aumento uma conta do ativo, eu retiro daqui dos meus caixas e equivalentes de caixa. Quando eu aumento, o raciocínio é esse, né? Quando eu aumento uma conta do passivo, eu deixo de utilizar caixas e equivalentes de caixa. É aquela compra para pagar depois, né? Vai aumentar o passivo. Ou seja, eu adquiri um bem, aumentei o meu ativo sem desembolsar nada no momento. Só ficou aquela dívida ali. Beleza? Se alguém achou complexo aí, depois troca uma ideia com a gente aí. Tá? Então, geralmente é uma situação aí que o aluno demora para entender e tem que ser estudado aí com bastante calma, tá? Entenda o comportamento das contas e aí você vai safar essa onça aí, beleza? Ó, vamos lá. Tem mais uma questão, ó, sobre a CIA paraibana. Ah, o nosso gabarito aqui dá 5, né? Nossa letra E. Prosseguimos. No período, a CIA paraibana adquiriu 200 mil em participações? Houve aquisição de participações? Não, né, pessoal? Então a letra A está eliminada, né? Confere ou não? Letra B. Devolveu para clientes? Pô, não vou nem... Quer dizer, vou sim. Tem devolução de clientes na nossa DRE?
Não tem devolução de clientes na DRE. Tem alguma observação na conta clientes? Não. Então, totalmente fora da casinha, né? Pagou 1 milhão de empréstimos? Não, né, pessoal? Não preciso nem calcular, né? Ela aumentou os seus empréstimos em 1 milhão. Não teve nenhum pagamento de empréstimos. Letra D. Pagou dividendos? Cadê os dividendos dela? Dividendos a pagar. Ó, tinha 200, foi para 0, ó. Então, na verdade, ela pagou 200, né? Pagou aqueles 200 lá que tinha a pagar e não previu, né? Não previu nenhum pagamento a mais aí de dividendos. Sobrou como gabarito a nossa letra E. Pagou salários em 650.530. Ah, e aí, vou calcular? Claro, aqui na aula a gente vai calcular. Só que aquele aluno lá que está bombando, se ele conseguiu eliminar todas as outras e ele tiver 100% de certeza lá na sua prova, ele vai embora, tá? Então, felizmente aí, lá no ano de 2019, né, no ano que eu passei, eu estava, assim como eu falei para vocês, eu estava voando, eu estava resolvendo muita questão por eliminação. Se você tiver segurança, faça. Se você não tiver ainda essa bagagem aí, não faça. Simples assim. O que importa é que a sua estratégia de prova funcione durante a prova. Aí você vai fazer todos os cálculos que forem necessários e que você vai se sentir mais seguro se executá-los. Maravilha? Então o professor vai calcular aqui para vocês. Nós queremos saber sobre salários. Como que a gente calcula sempre uma variação de uma conta? A gente faz o razonete da conta, verifica o saldo inicial, o quanto essa conta aumentou. Da onde eu vou tirar o saldo inicial da conta salários a pagar? Lá do passivo circulante. Confere? Confere, a gente já vai voltar lá para tirar. Depois eu tenho o quê? Para aumentar a minha conta de salários a pagar, eu vou ter despesa de salário. Da onde eu vou tirar a despesa de salário? Da DRE. Por isso que a questão é riquíssima. E depois eu tenho o quê? Saldo final. Aqui do outro lado, o que eu faço para diminuir o saldo da minha conta salários a pagar? Eu faço pagamento. Pagamento de salários a pagar. Confere? Muito simples, né? Qual é a fórmula? O pagamento de salários a pagar. Pagamento é igual ao saldo inicial mais a despesa de salário, ó, saldo inicial mais a despesa de salário menos o saldo final. Estão carecas de saber essa fórmula aí, né, pessoal? Porque a gente utilizou ela exaustivamente, né, lá em custos. É a mesma fórmula. CMV é igual ao estoque inicial mais as compras menos o final. Se eu quero saber quanto que eu paguei a fornecedores, pagamento de fornecedores é igual ao saldo inicial de fornecedores. Mais o quê? Compras a prazo. Não é o que aumenta minhas contas, a minha conta de fornecedores? Não é quando eu faço compras a prazo? Claro que é. Então, pagamento de fornecedores é igual ao saldo inicial de fornecedores mais compras a prazo menos o saldo final de fornecedores. Maravilha? Clientes. Recebimento de clientes é igual ao quê? Saldo inicial de clientes mais vendas a prazo, que vão aumentar a minha conta clientes,
menos saldo final da conta clientes. Tá? Então isso aí tem que estar na mente. Vai ter na prova de vocês alguma questão cobrando isso aí. Saldo final de algumas contas, ou quanto que foi o pagamento de salários, quanto que foi o pagamento de fornecedores, quanto que foi o pagamento de salários a pagar. Não pode ficar assustado, tá? Sempre é o mesmo fluxo, esse fluxo aqui, ó, do nosso glorioso razonete. Tá bom? Vamos procurar lá então? Aí a gente vai colocar em valores aqui. Não sei por que aparece esse negócio na tela aqui. Então vamos deixar limpinho aqui o nosso razonete. Isso aqui é o que eu quero saber. Isso aqui eu vou tirar lá do balanço da DRE. Cadê a conta salários a pagar? Tá aqui ela, ó, pessoal. Salários. Quanto que é o meu saldo inicial de salários? O saldo inicial de 2022, logicamente, é o saldo final de 2023. Saldo inicial de 2022 é o saldo final de 2021, perdão. E esse saldo aqui é o saldo final de 2022. Então, saldo inicial, saldo final. Show? 590, 530. Saldo inicial, 590 mil. E quanto mesmo? 530. Mais o quê? A minha despesa de salários, né? Que eu vou retirar da DRE. Tá aqui, ó. 300 mil. Quanto que é o saldo final? 235 mil. E aqui é o que eu quero, né? Pagamento de salários a pagar. Então o pagamento, né, é igual ao saldo inicial, 590, 530, menos despesa com salário. Não vai caber aqui, pessoal. Vamos ajeitar aqui. Pagamento é igual ao saldo inicial, mais despesa de salários, menos o saldo final. Pagamento igual, saldo inicial, 590, 530, mais despesa com salário, 300 mil, menos o saldo final, 235 mil. Pagamento de salários vai ser igual a, quando você fizer a continha aqui, né, que logicamente eu não vou ficar fazendo, você vai encontrar exatamente o gabarito, 655, 530. Tá? Não vou fazer de novo, né, pessoal, porque eu logicamente já fiz em casa e tô com o meu rascunho bisurado aqui para poder resolver de forma bastante direcionada aí as questões para vocês. Tá bom? Nosso gabarito, letra E. Questão muito importante, vai ter questão parecida com essa aí na sua prova. Tá? Por isso que a gente fez ela aí bem na manha, despacito. Olha aí que legal, ó. A nossa contabilidade é a mãe das ciências, né, pessoal? A nossa contabilidade é a melhor ciência do mundo. A ciência mais importante do mundo. Mais uma sobre a CIA paraibana. Ela comprou mercadorias, estoques. Ainda deu o bizu aqui, ó, que eu vou mexer na conta estoques. Então a mesma coisa que a questão anterior. Vou fazer o razonete dos estoques.
Vou colocar aqui o saldo inicial do estoque, as compras a prazo, saldo final. E aqui é o quê? CMV. Da onde eu tiro o saldo inicial? Balanço patrimonial. Tá? Para você que perdeu ali a explicação no anterior, da onde que tira cada um, agora é Copa do Mundo, hein? Balanço patrimonial. Compras a prazo. Vai tirar da onde? Vai tirar da... É o que você vai encontrar. É o que ele pediu lá, né? O valor das compras. Saldo final, balanço patrimonial. CMV, olha aí o ouro, DRE, tá? Você tem que saber da onde vai retirar cada uma das informações necessárias. Então fazer prova, pessoal, é complexo. Não é só ir lá e sair fazendo questões ali a esmo. Vamos buscar os nossos dados? Nós queremos o saldo inicial do estoque. Tá aqui, ó. Lembrando, saldo inicial, saldo final. Saldo inicial, 900 mil. Agora a gente vai apagar um de cada vez aqui. Porque essa questão é importantíssima. Compras a prazo é o que eu quero. Saldo final. Vou lá buscar no meu balanço patrimonial. Tá aqui, ó. 1.343.630. Bora? Bora. 1.643.330. 630. Show. CMV eu vou tirar da DRE. Tá aqui, ó. O nosso custo da mercadoria vendida, CMV. 3.560.000. Nossa fórmula, aquela simples de sempre. CMV é igual ao estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Tá? CMV, 3.560. Matemática básica agora, né, pessoal? Estoque inicial, 900 mil, mais as compras, que é o que eu quero saber, menos o estoque final. 1.643.630. Tá? Quando você fizer todo o cálculo aí da matemática básica, você vai encontrar o valor das compras de quanto? 4.006.630 reais. Beleza? Gabarito, letra E. Essa questão aqui é riquíssima, pessoal. Tá? Então, o que a gente tem aqui? DFC. Vou pegar outra cor aqui. Azul eu não gosto muito. Vou pegar esse azul escuro aqui. Temos uma questão de DFC, para a gente procurar lá no nosso conteúdo programático. Temos uma aqui, que é de contabilidade geral barra custos, né? Vamos chamar de custos essa aqui, tá? Porque estoque, né, envolve custos. E temos essa aqui, ó, que envolveu contabilidade geral. Tá bom?
Vamos caminhar lá no nosso conteúdo programático. Onde é que está previsto a DFC? A DFC foi a primeira? Primeira. DFC. Aqui, ó, elaboração das demonstrações contábeis. Isso aqui já é um mundo, né? Já dá o direito dele cobrar qualquer coisa de qualquer demonstração contábil. Nós, concurseiros, entendemos que é covardia, né? O conteúdo programático ser genérico, mas ao mesmo tempo, né, ele avalia ali a nossa perspicácia, né? Nossa procura pelo conhecimento do que aquela banca cobra, mais nosso entendimento do formato de questões da banca. Então tudo isso aí, infelizmente, aí faz parte da preparação para concurso, tá? Tá aqui, ó. Lá em contabilidade geral ele colocou um tópico, ó. Demonstração do fluxo de caixa. Beleza? Aqui, essa aqui que falou sobre participações, salários, né? Vamos chamar de contabilidade geral, tá? Onde tem ali estrutura das demonstrações contábeis, elaboração das demonstrações contábeis também, né? Logicamente, para que eu possa elaborar as minhas demonstrações contábeis, eu tenho que ser capaz de fazer o fechamento das contas contábeis, né? Para colocar elas no balancete e depois, posteriormente, no balanço patrimonial. Confere? Confere. Tem essa aqui também, ó, medidas preliminares à elaboração de balanço. Tá? No caso aqui ele deu o balanço pronto e pediu para a gente encontrar algumas variações das contas, né? E por último aqui, custos, né? Custos tem aqui, ó, os elementos de custos, né? Custos das matérias-primas, ó. Então nesse estudo aqui do custo das matérias-primas, nós estudamos ali todo esse fluxo do estoque, tá? Então é exatamente aí no custo das matérias-primas que a gente mais faz aí a nossa, como eu chamo, né, lavagem cerebral sobre essa situação aqui dos razonetes, ó. Belezinha? Vamos continuar então? Questão 8. Sobre debêntures, é correto afirmar que... Aí vem várias afirmações aqui sobre debêntures, né? Então, como ele falou aqui sobre debêntures, ele pode cobrar qualquer coisa. Vamos ler. Sempre, ó, bizu de prova. Leiam as menores primeiro. Tá? Vamos ler aqui a letra C. A companhia não poderá efetuar mais de uma emissão de debêntures. Um absurdo, né, pessoal? Nós que vimos lá a nossa Lei 6404, sabemos que a companhia pode realizar a emissão de debêntures, sim, mais de uma vez. Olha aí, então lemos a menor, já encontramos uma absurda. Letra A. A companhia emissora do quê? Dos debêntures. Tá? Outra coisa que eu falo sempre, não saiam mortos do enunciado da questão. Você tem que sair do enunciado da questão vivo. O que é sair do enunciado da questão vivo? Sabendo o que vai ser procurado ali na resposta. O que eu vou procurar? Eu vou procurar conceitos sobre debêntures. A companhia emissora de debêntures não pode oferecer garantias quanto à emissão? Logicamente que está errado, né, pessoal? Vamos avaliar aqui a letra B. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela nas condições constantes da escritura de emissão. Faz sentido, né?
a companhia pode emitir debêntures? Lógico que pode. Esses debêntures emitidos conferem direito aos titulares? Claro que sim. Então parece que está bem legalzinha essa aqui. Letra D. A debênture deverá sempre ser conversível em ações? Não, nem sempre, né? Letra E. As debêntures da mesma série não poderão ter igual valor nominal? E por isso seus titulares não possuem os mesmos direitos? Nada a ver, né, pessoal? Olha aqui, ó. Olha que legal esse artifício aqui que a banca usou, ó. Não, sempre, não, não. Tá? Todas as questões erradas tinham não e sempre. Não ou sempre, né? Isso aí é um grande sinal de alerta. Ah, vou fazer uma questão aqui sobre debêntures. Aí você pensa assim, pô, não li. Eu não li sobre debêntures, porque geralmente não cai em prova da VUNESP. Aí vai se apavorar ali, não vai colar as placas e não vai fazer a questão? Claro que não, né, pessoal? Você tem que lutar até o final. Quem tem coragem tem muita coisa. Você vai procurar ali palavras exclusivas, você tem conhecimento contábil, vai procurar coisas ali que não fazem muito sentido de acordo com o seu conhecimento e vai mais ou menos na direção da alternativa correta. Geralmente esse mais ou menos aí vai levar você para a resposta. Tá? Isso aí é bastante útil aí, tá? Onde que está previsto aqui essa letra B? Lá na Lei 6404. Artigo, essa aqui é a questão 8, né? Artigo 52. A lista de exercício de vocês, ela tem que estar toda rabiscada que nem a do professor aqui. Senão você não está estudando direito, se ela não tiver toda rabiscada que nem a do professor. Vamos lá no artigo 182. Ó, mesmo o artigo que foi cobrado lá naquela questão. Ah, não, perdão. Artigo 182 é o que está aqui. É o artigo 52. Ó, ele transcreveu, olha aqui, ó, o título é Debêntures, lá no capítulo 5. Capítulo 5, título Debêntures. Artigo 52. Transcrito na íntegra, lá na questão. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes na escritura de emissão e se houver do certificado. Beleza? Ó, a companhia poderá efetuar mais de uma emissão de debêntures. As debêntures da mesma série terão igual valor nominal. Lá dizia não. Lá dizia que não podia efetuar mais de uma emissão também. Beleza? Tá? Tudo sobre debêntures aqui, ó. E não é muito extenso, ó. Do artigo 53 ao artigo 56. Maravilha? Tá? Então você está aprendendo aqui como que estuda e como que você embasa as suas resoluções de questões. É muito legal estudar assim, pessoal. Você fica com embasamento, constrói o seu conhecimento aí com uma solidez muito grande e consequentemente, né, você chega forte. Você tem que chegar casca grossa para a prova. Não pode chegar lá com medo da prova. Ah, mas eu tô nervoso, que a minha adrenalina tá alta. É bom. A adrenalina alta é bom.
porque vai fazer você ficar esperto para não errar besteira, tá? Não pode ser adrenalina excessiva para perder a consciência, lá perder a lucidez. Mas um pouquinho de adrenalina no sangue não faz mal a ninguém. Beleza? Estamos agora na questão 9. Segundo a Lei 6404, anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma Assembleia Geral. Para quê? O que essa Assembleia Geral faz? Aprova a política de transação entre partes relacionadas? E aí? Complicou, né, pessoal? Delibera sobre a destinação do caixa gerado no exercício e a distribuição de dividendos? 4 meses depois, vai fazer uma assembleia para definir como que faz a distribuição do caixa? Não, né? Pô, o que for nada a ver, exclui, pessoal. Você tem que ser fazedor de prova. Vai fazer uma assembleia anualmente para eleger o auditor, cara? Claro que não, né? Só se você tiver muito fora da casinha para marcar uma alternativa dessas. 4 meses, eu estou voltando no enunciado toda hora. É assim que a gente faz prova. Indo no enunciado após definir se você vai manter aquela alternativa no jogo ou se você vai excluir aquela alternativa ali. Essa assembleia aqui, anualmente nos 4 primeiros meses, ela serve para eleger administradores e membros do comitê de auditoria? Tá, essa aqui não é tão esdrúxula. Letra E. Tomar as contas dos administradores. Examinar, discutir, votar o quê? As demonstrações financeiras. E aí, conseguimos eliminar 2 alternativas que são aí fracas, né? E ficamos aí com 3 ainda. Beleza? Aí, no momento que você pega a questão, você vai usar aquele seu conhecimento contábil, tá? Isso aqui naquele pior cenário possível, né? Digamos que você não tem o reconhecimento, não tem o conhecimento para resolver a questão, mas você tem um bom conhecimento contábil. Aí você começa a aprofundar um pouco mais em cada uma. O que são partes relacionadas? Partes relacionadas, existe um CPC específico sobre partes relacionadas. CPC. Tá? Então, assim, não é na Lei 6404 que vai ser definida a política de transações de partes relacionadas. Tá? Eleição dos administradores e tomada de contas, exame e discussão das demonstrações. É o que faz mais sentido, né, pessoal? Então a gente vai lá na nossa Lei 6404 agora, no artigo 132. Ó, olha aqui, ó, que examinador tranquilo, né? Ele copiou todo o artigo 132. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Os examinadores, eles adoram artigos que têm 4 incisos, incisos que têm 4 alíneas. Por quê? Porque isso aí são questões prontas. Ah, de acordo com a lei tal, copia o artigo no enunciado, letra A, B, C e D, ele nem teve a criatividade, né? Eu ia falar, olha como é criativo esse examinador e a palavra fugiu. Ele nem teve a criatividade de colocar a alternativa correta mais para o meio ali, né? Ele colocou lá na última, né?
Então vamos lá. Anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício, haverá uma Assembleia Geral para... Olha lá, ó. Inciso 1º, ó, já é o certo. Ó. Tomar as contas, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Beleza? Essa aqui, ó, onde que ele colocou? Deliberar sobre a destinação do lucro líquido. Ele colocou no caixa gerado, ó. Ele substituiu a palavra aqui, ó. Substituiu a palavra lucro líquido, né? O termo lucro líquido pelo termo caixa gerado. Tá bom? Para deixar ela errada. Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal. E não eleger auditores, né? E nem comitê de auditoria. E o nosso inciso 1º aqui, ele colocou na íntegra lá na letra E. Nosso gabarito. Maravilha, pessoal? Então aí, ó, muitas vezes você não precisa estar com aquela lei 100% em dia na sua cabeça para resolver, né, questões. Muitas vezes, estando ali com uma ideia geral, você consegue resolver muita questão. Vamos lá para a próxima questão. Os dados a seguir serão utilizados para resolver as questões números 10 e 11. Tá aqui, ó. 10, 11. Sempre fazendo prova e visitando a sua consciência. Tá? Sempre faça testes de validação da sua consciência. Ah, tá aqui, falou que vai falar sobre as questões 10 e 11. Cadê as questões 10 e 11? Ali embaixo. Beleza. Deu aquele confere, né? Uma empresa privada identificou em seu ativo imobilizado 2 unidades geradoras de caixa. A seguir são apresentados dados relativos a cada uma delas. O GC1, o GC2. Unidade geradora de caixa 1, unidade geradora de caixa 2. O que ele falou lá em cima, né? Estamos no jogo. O que ele deu sobre cada uma delas? Valor contábil, depreciação acumulada, valor em uso e valor de mercado. Tá? Para as duas, né? A questão 10 pediu o quê? O valor contábil líquido da unidade geradora de caixa 2. Olha aí que legal. Como que eu vou fazer esse cálculo aí? Eu sei que o meu valor contábil líquido é igual ao valor contábil registrado nas minhas demonstrações contábeis, né? Menos a depreciação acumulada. Isso aí é conhecimento vencido. Onde que está isso? Em relação ao ativo imobilizado, CPC 27. Ativo imobilizado. Valor contábil líquido é igual. Quanto que é o meu valor contábil? Eu estou falando da unidade de caixa 2, né? Vou apagar aqui porque veio para cima aqui, né, o negócio. Valor contábil líquido é igual ao valor contábil menos depreciação acumulada. O meu valor contábil da minha UGC2, né? Tá aqui, ó. R$10.350.000 menos a depreciação acumulada. R$6.700.000. Valor contábil líquido
da UGC2, né? Vai ser igual a quanto? A diferença entre um e o outro? 3.650.000. Tá? Então, uma questão aí que entregou para a gente vários dados. A VUNESP adora fazer isso. E uma questão bastante simples, né? A questão 10. Tá? E outra coisa, ele pediu para a gente da unidade geradora de caixa 2. Aquele aluno que está nervosão lá na prova, que a sua adrenalina extrapolou os níveis normais, ele vê aqui, ó, o valor contábil líquido e não lê o resto. Aí ele vai lá na unidade contábil 1. Ah, isso aqui eu sou bom pra caramba, eu sei que é um menos o outro, vai dar um valor ali e ele vai marcar, vai ter nas alternativas, quer ver? 2.450.000 menos 1.340.000. 0, 1, 1, 1. 1.110.000. Olha lá na letra B, ó. Tá? O bonitão vai marcar a letra B lá e vai ficar sonhando, né? Com o seu nome na lista do aprovado, vai sonhar que está na formatura, mas é um baita de um apressado. Logicamente, né, eu estou falando de um aluno que não é do nosso curso. São os alunos da concorrência aí, beleza? Tá, a questão 11, que é com aqueles mesmos dados lá que a gente vai resolver. No período, a empresa deverá reconhecer em virtude do teste de recuperabilidade realizado. Olha aí que maravilha. Tomara que caia uma questão assim na nossa prova. CPC 01. Tá? CPC 1, né? Não é 01. CPC 1. Tá? Qual é o nome do CPC 1? Redução ao valor recuperável. É lá onde você faz o teste de recuperabilidade. Show? O que ela vai reconhecer? Ajuste de avaliação patrimonial por causa de um teste de recuperabilidade? Não, né? O teste de recuperabilidade poderá ter como consequência uma despesa com ajuste ao valor recuperável ou uma perda por redução ao valor recuperável. São essas aí as duas nomenclaturas utilizadas pelas bancas. Tá? Então, ajuste de avaliação patrimonial não vai ser. Olha aí, ó, resolvendo sem olhar, por enquanto, para os números. Tá? Não precisa ficar enlouquecido com os números no início. Despesa com ajuste ao valor recuperável? Pode ser. Pode ser. Ganho na valorização de ativo? Não. Não tem ganho. Quando a gente faz o teste de redução ao valor recuperável, ou nós teremos como consequência uma redução daquele valor contábil do ativo, ou não teremos nada. Ou reduz, ou não faz nada. Tranquilo? Fiquem com isso aí bem em mente. Reserva de reavaliação? Não, né? Não vai reconhecer uma reserva de reavaliação. Aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular, para ver se é 110 ou 550. Nós vamos verificar o valor contábil de cada um dos ativos e o seu valor recuperável. Tá? Se o ativo ele tiver registrado na contabilidade por um valor maior que o seu valor recuperável, nós vamos fazer a redução ao valor recuperável. Tranquilo? Isso aí você já viu lá na nossa aula de contabilidade geral. E se o valor recuperável for maior do que o valor registrado no ativo? Não vai fazer nada. Ah, e ele não falou para qual unidade geradora de caixa, né? Ele falou genérico assim, ó. Como consequência do teste de recuperabilidade, no período a empresa deverá reconhecer em virtude do teste de recuperabilidade. Então a gente vai ter que fazer para os dois, para a unidade geradora de caixa 1 e para a unidade geradora de caixa 2.
Então, quanto que é o meu valor contábil? 2.450.000. Vou transcrever aqui, pessoal, fica melhor para vocês entenderem. Quanto que é o meu valor recuperável? Ah, eu tenho a despesa com depreciação aqui ainda, né? Depreciação acumulada. R$1.340.000. Na real, eu vou fazer diferente aqui, pessoal. Eu já vou colocar direto o valor contábil líquido, né? Então, esse valor contábil aqui, ó, é o valor contábil líquido. Ou seja, o valor contábil que está registrado no ativo menos a depreciação acumulada. Tá? Isso aqui vai ser exatamente essa diferença aqui. Que dá quanto? 1.110.000. 1.110.000 é o valor líquido contábil. Quanto que é o meu valor recuperável? Conceito lá do CPC 01, hein? O valor contábil é o maior valor entre o valor em uso e o valor líquido, e o valor justo líquido das despesas de vendas. Qual que é o maior? Esse aqui, ó. Então o valor recuperável é 1 milhão. Valor recuperável igual a 1 milhão. Quanto que vai ser a minha perda ou despesa, né, como ele chamou lá? Despesa pelo quê? Por redução ao valor recuperável. Vai ser 110.000, né? Tá, então aqui eu já vou ter uma despesa. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o outro. Quanto que é o valor contábil líquido? R$10.350.000 menos 6.700.000. Valor contábil líquido, 3.650.000. Quanto que é o meu valor recuperável? O maior entre os dois aqui, 15 milhões. Se o valor recuperável é 15 milhões e está registrado na contabilidade por 3.650.000, eu não vou fazer nada, porque o meu valor contábil ele é menor, ele está registrado menor. Por que isso? Isso tem tudo a ver com o antigo princípio da prudência. Por que antigo? Porque os princípios contábeis estavam previstos lá na Resolução 750 de 1993, tá? Que foi revogada por ocasião da internacionalização da contabilidade. E os princípios contábeis, eles deixaram de existir? Não. Eles foram explodidos e colocados nos CPCs, tá bom? Então, pelo princípio da prudência, né, a gente não pode registrar um ativo por um valor maior que o seu valor recuperável, porque dessa forma estaremos superavaliando um ativo. Da mesma forma, um passivo, ele não pode ser registrado por um valor menor do que aquela possível saída de recursos, né, para sua liquidação. Por quê? Porque eu não posso estimar as minhas dívidas a um valor menor do que elas realmente são, tá? Então, a única perda que eu tenho é da unidade geradora de caixa 1, tá? Uma perda de R$110.000. Vamos lá nas alternativas, tá lá, ó, nossa letra B, ó, gabarito. Beleza, galera? Resolvemos então até a questão 11. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta aqui a gente vai matar a nossa questão 12 e depois resolver algumas questões dos simulados aí, tá? Show? Até daqui a pouco.